Entre 1933 e 1945, mais de 100 campos de concentração operaram na Europa nazista. Dentro desses campos, o extermínio coexistia com uma realidade ainda mais perturbadora: a transformação do sofrimento humano em entretenimento organizado para os perpetradores. Heinrich Himmler, arquiteto do sistema de campos, compreendeu que manter o moral de milhares de guardas da SS exigia canalizar a violência para formas específicas de entretenimento que reforçavam a desumanização das vítimas. Assim, nasceram dinâmicas concebidas não apenas para punir, mas também para entreter, dentro de um sistema que transformou o horror em hábito. Como foi justificado transformar a dor dos outros em um espetáculo? Que lugar a diversão ocupava dentro da lógica do extermínio? E por que tantos participaram sem questionar? Circos da dor, esportes macabros entre a morte. Nas tardes de domingo, enquanto a maioria dos prisioneiros morria lentamente de fome ou doença, alguns eram forçados a entrar em um ringue de boxe improvisado no meio de Auschwitz. Ao redor deles, oficiais nazistas jogavam, riam e bebiam. Não era uma prática secreta, fazia parte do sistema. Em Auschwitz, cada luta podia decidir se um prisioneiro sobreviveria mais uma semana ou seria transferido para a câmara de gás. O boxe tornou-se uma ferramenta de humilhação pública. Prisioneiros exaustos e famintos eram forçados a lutar entre si ou até mesmo contra membros da SS. As lutas não tinham árbitros nem regras. Duravam o tempo que o comandante decidisse. Alguns lutavam até perder a consciência. Outros eram executados após serem derrotados. Tadeusz Pietrzykowski, um boxeador polonês, número 77 no registro de prisioneiros, foi deportado em 1940 e a SS logo notou seu corpo tonificado. Ele foi forçado a lutar mais de 60 vezes em 2 anos. Sua primeira luta contra um capo alemão foi testemunhada por mais de 200 prisioneiros e uma dúzia de oficiais. Se perdesse, enfrentaria punição imediata. Ele venceu e assim o usaram ainda mais. Ele se tornou uma atração recorrente. Nos meses seguintes, Pietrzykowski lutou contra muitos prisioneiros mais pesados, sem treinamento, sem água, sem descanso. Em diversas ocasiões, ele foi jogado no ringue após dias de trabalhos forçados. Eu lutei mesmo assim, porque recusar era outra maneira de morrer. O jovem Peres chegou a Auschwitz em 1943. Um campeão mundial peso-mosca, um judeu tunisiano, havia sido preso na França. Ele tinha 29 anos e pesava menos de 45 quilos após semanas de deportação. No campo de Monowitz, foi reconhecido por um oficial que o vira em suas lutas em Paris. Chamaram-no, deram-lhe um pouco de comida, vestiram-no com roupas esportivas usadas e o forçaram a lutar boxe. Ele foi apresentado como o campeão aos oficiais bêbados, ávidos por um espetáculo. Em sua primeira luta, foi obrigado a enfrentar um guarda com quase o dobro do seu peso. Mal conseguiu se manter de pé. Eles o espancaram impiedosamente, mas ele lutou novamente. No total, foi forçado a mais de uma dúzia de lutas. Lutou não apenas para sobreviver, mas porque sabia que muitos outros prisioneiros seriam executados se ele não proporcionasse entretenimento suficiente. Certa tarde, após uma briga particularmente acirrada, Young foi visto encostado em um poste de madeira. Ele mal respirava. O oficial responsável, frustrado com sua fraqueza, ordenou sua transferência. Dias depois, durante uma marcha de evacuação, ele foi executado com um tiro na cabeça. Seu corpo foi abandonado na neve. Em Mauthausen, os domingos eram sinônimo de espetáculo para o comandante Franz Zirais. Um de seus favoritos era o boxeador republicano espanhol Segundo Espalargas, também conhecido como Paulino. Ao contrário de outros, Paulino era robusto e resiliente. Ele lutava contra qualquer um que lhe fosse ordenado, prisioneiros ou oficiais. Nunca perdi. Sua reputação tornou-se lendária entre os esportistas. De Paulino aconteciam no pátio do acampamento sob o olhar atento dos guardas que apostavam em rações de álcool, cigarros ou simples permissões de visita. Derrotas não eram permitidas. Vencer significava continuar lutando. Descansar significava morrer. Certa vez ele foi forçado a lutar após sofrer uma grave infecção na perna. Ele se arrastou até o ringue. Ninguém esqueceu aquela luta. Nos campos industriais do complexo de Auschwitz, o boxe assumiu dimensões ainda mais perversas. Trabalhadores da IG Farben organizavam brigas durante o intervalo do almoço.
Prisioneiros habilidosos em diferentes ofícios competiam entre si, eletricistas contra carpinteiros, cozinheiros contra varredores de rua. As apostas incluíam rações de pão, cigarros e pequenos supervisionadas diretamente pela SS, mas contavam com sua aprovação tácita. Os chefes alemães atuavam como organizadores e árbitros. As regras eram brutais. Lutas até a inconsciência, sem luvas, com as mãos enfaixadas apenas com trapos sujos. Os perdedores eram punidos com trabalhos mais pesados ou rações reduzidas. Oficiais da SS desenvolveram rituais específicos para essas lutas. Antes de cada combate, os prisioneiros eram obrigados a recitar seu número de identificação e seu crime contra o Reich. Durante as lutas, os guardas gritavam insultos raciais e políticos. Depois, independentemente do resultado, ambos os boxeadores eram punidos fisicamente por espetáculo insuficiente. Sinfonia para a Morte, a música que acompanhou o extermínio. No coração de Birkenau, logo atrás do Bloco 24, havia um bordel administrado por oficiais nazistas. Do lado de fora, todos os domingos, uma orquestra de prisioneiras tocava peças de Beethoven, Schubert e Wagner. A música deveria começar exatamente às 17 horas. Lá dentro, ouviam-se os gemidos abafados das mulheres abusadas. Do lado de fora, violinos mascaravam o crime. Em Auschwitz-Birkenau, a orquestra masculina foi formada em janeiro de 1941. Eles tocavam todos os dias, não para si mesmos, mas para acompanhar as marchas de trabalhos forçados. Às 4h30 da manhã, os primeiros compassos musicais começaram a tocar enquanto colunas de prisioneiros marchavam ao amanhecer. Os mais doentes tinham que fingir firmeza ao som da música. Aqueles que caíam eram arrastados. A orquestra não conseguia parar. Em Birkenau, surgiu a Orquestra Feminina. Era regida por Alma Rosé, filha do maestro da Orquestra Filarmônica de Viena e sobrinha de Gustav Mahler. Violinista judia e virtuosa, ela foi deportada da França. Ao chegar, foi identificada pelo sobrenome. A SS decidiu usar seu talento. Ordenaram que ela formasse um conjunto musical com outras prisioneiras. A orquestra deveria ensaiar diariamente e realizar concertos semanais para oficiais alemães. Os artistas não tinham instrumentos próprios. Os nazistas distribuíam violinos, flautas e violoncelos confiscados de vítimas anteriores. Algumas mulheres não sabiam tocar. Alma Rosé as treinava à força. A punição por tocar desafinado podia ser a morte. 2 vezes por semana, elas apresentavam um repertório clássico diante de oficiais, mesmo durante jantares formais. Se algum guarda falasse durante o concerto, Alma ousava silenciá-lo. Não por arrogância, mas porque sabia que sua coragem como motorista a mantinha viva. Entre os membros da Orquestra Feminina de Birkenau estava Esther Bejarano, uma adolescente judia alemã selecionada por sua habilidade de tocar acordeão. Sua participação não a isentava dos rigores do campo. Ela ensaiava por horas sem descanso e então tinha que se alinhar para acompanhar as colunas de prisioneiras que retornavam do trabalho forçado. Em suas memórias, Esther contou como teve que tocar marchas enquanto as prisioneiras arrastavam ferramentas, cadáveres ou camaradas moribundos em carrinhos de mão improvisados. Música não era para elas, era para os oficiais, e o silêncio entre as notas era punido. Em mais de uma ocasião, ela viu músicos morrerem ao seu lado por pararem por alguns segundos ou tocarem ligeiramente desafinados. A música também desempenhava um papel cerimonial durante enforcamentos públicos. Em campos como Flossenbürg, Sachsenhausen ou mesmo na praça central de Auschwitz-Birkenau, os condenados eram conduzidos diante dos outros prisioneiros para serem executados em atos exemplares. Enquanto os corpos eram pendurados, orquestras, muitas vezes compostas por outros prisioneiros, eram ordenadas a tocar marchas militares ou peças clássicas. O objetivo não era abafar os gritos, mas evitar uma reação emocional coletiva. Se alguém chorasse ou desviasse o olhar, era destacado. Os músicos tinham que manter o ritmo, mesmo quando as cordas apertavam. Em alguns casos, eles eram ordenados a repetir o mesmo compasso até que o último corpo parasse de se mover. Numa expressão de sadismo ideológico, os nazistas frequentemente impunham música irônica ou humilhante como parte de sua punição. Músicos judeus, por exemplo, eram obrigados a tocar canções folclóricas hebraicas,
canções religiosas ou hinos tradicionais do leste europeu antes de serem enviados para trabalhar em áreas particularmente perigosas, como crematórios ou rampas de embarque. Às vezes eram obrigados a tocar melodias animadas pouco antes de seus colegas serem selecionados para a morte. No campo de Majdanek, um grupo de músicos foi forçado a tocar uma versão irônica de Hatikva, o hino judaico, cercado por guardas com cães. Após a apresentação, eles foram baleados um a um. A música, nesse contexto, não era um consolo nem uma arte. Era uma ferramenta de poder, controle e humilhação. Cada nota tocada sob coação servia para afirmar a supremacia dos opressores e desumanizar as vítimas. E, no entanto, muitas dessas melodias ainda sobrevivem, como lembretes involuntários de uma harmonia quebrada pela brutalidade. No campo de Theresienstadt, a propaganda nazista levou a decepção a um novo patamar. Músicos, artistas e intelectuais judeus foram enviados para este campo. Os nazistas o apresentaram como uma cidade-modelo para prisioneiros privilegiados. Na realidade, era um centro de trânsito para Auschwitz. Durante as visitas da Cruz Vermelha, os prisioneiros eram forçados a organizar concertos públicos, encenar operetas e ensaiar corais. Após as visitas, muitos deles foram deportados. E pioneiro do swing na Alemanha foi um desses músicos. Meio judeu, ele foi parar em Auschwitz depois de passar por Theresienstadt. Sua habilidade salvou sua vida. Ele tocou para os guardas, mesmo enquanto eles formavam filas para o extermínio. Uma de suas músicas mais pedidas era A Pomba, que os soldados pediam para ser tocada enquanto os prisioneiros eram conduzidos às câmaras de gás. Ninguém deveria ter suspeitado de nada. No campo de Neuengamme, no norte da Alemanha, o diretor solicitou um piano Wöcker modelo 86 em 1942. O pedido foi aprovado. O piano chegou alguns meses depois. Foi colocado na sala de um oficial. Noites com música de câmara eram realizadas lá, enquanto nos quartéis próximos prisioneiros morriam de tifo. A música não era um ato de consolo, era um instrumento de silenciamento. Nos blocos de punição, os músicos eram obrigados a tocar peças para abafar os gritos daqueles que recebiam 25, 50 ou 100 chicotadas. O ritmo tinha que ser mantido. As notas não podiam faltar. Em outras seções do campo, músicos eram usados para acompanhar as execuções. No pátio do pelotão de fuzilamento de Płaszów, em Cracóvia, foram relatados casos em que prisioneiros foram forçados a cantar enquanto cavavam suas próprias covas. Oficial Amon Guth, o comandante do campo, exigiu que a música continuasse até o corpo chegar ao fundo. Não houve redenção para os músicos. Alguns sobreviveram mais, comeram melhor, mas todos sabiam que eram descartáveis. O menor erro poderia custar-lhes a vida. Em Birkenau, uma violinista foi morta após desafinar durante um ensaio. Seu instrumento foi entregue a outro prisioneiro. Os concertos nos campos eram programados e obrigatórios. Os participantes não tinham entrada gratuita. Os artistas não tinham permissão para parar de tocar, chorar ou olhar para o chão. As partituras às vezes eram reais, às vezes inventadas. As anotações eram escritas em papel reciclado, a lápis, em pedaços de cobertores ou guardanapos de papel higiênico. A maioria não sobreviveu. Quando soviéticos e americanos libertaram os campos, encontraram instrumentos abandonados, partituras rasgadas e estantes de partituras feitas de madeira de beliche. Em alguns casos, os corpos de músicos executados ainda jaziam ao lado de seus violinos. Sexo sob ordens, o equipamento oculto dos bordéis nazistas. No bloco número 1 do campo de concentração de Mauthausen, um bordel foi aberto em 1942. Não era segredo. Os prisioneiros sabiam. Os oficiais o promoviam como um incentivo para aqueles que trabalhavam duro. Recompensa, chamavam. A realidade era diferente. Estupros em série disfarçados de privilégio. As ordens vinham de cima. Himmler aprovou pessoalmente a criação de um programa de bordéis em pelo menos 10 campos de concentração. A motivação não era a prostituição comercial, mas o controle. O objetivo era canalizar o desejo sexual dos soldados, impedir relações homossexuais entre as tropas e garantir que os prisioneiros mais úteis permanecessem leais. Tudo isso utilizando prisioneiras. As mulheres não eram voluntárias. Eram selecionadas entre as mais jovens, saudáveis ou atraentes. Ofereceram-lhes penas reduzidas, melhor alimentação e a possibilidade de libertação. Aceitar significava entrar num inferno sexual do qual poucas saíam vivas.
O bloco designado como bordel era fechado. As detentas eram obrigadas a servir vários homens por dia. Em Mauthausen foram documentados dias em que uma mulher era forçada a ter relações sexuais com até 15 homens em uma tarde. No Gusen, no subcampo, as condições eram ainda piores. As mulheres eram submetidas a torturas implacáveis. Não havia intervalos entre as sessões. Algumas tentaram suicídio. Outras foram assassinadas por se recusarem. Doenças sexualmente transmissíveis se espalharam rapidamente. Os médicos do campo não trataram as vítimas. Eles as substituíram. Mais mulheres foram enviadas de Ravensbrück, onde o processo de seleção de voluntárias era claramente estruturado. Aquelas que não eram adequadas nem sempre eram soldados. Certos prisioneiros também tinham acesso. Chefes, informantes, colaboradores ou prisioneiros modelo. Aqueles que alcançavam alta produção em oficinas ou fábricas recebiam uma ficha. A ficha dava acesso a 20 minutos com uma mulher. Tudo era cronometrado. Havia uma lista de espera. Se um prisioneiro não chegasse na hora, perdia a vez. Em Buchenwald, a situação era mais complexa. Ilse Koch, esposa do comandante Karl Koch, morava lá. Ilse não administrava um bordel oficial. Sua propriedade particular, construída ao lado do campo, era palco de orgias organizadas por ela. Convidava oficiais, às vezes subordinados. Selecionava pessoalmente mulheres do campo para participar. Às vezes homens também. Quem se recusasse era executado. Quem não obedecesse era punido. Ilse Koch desenvolveu uma obsessão pelo corpo. Ela ordenava que mulheres grávidas fossem enviadas para sua casa. Oferecia-lhes comida e banhos, mas elas logo eram espancadas, apalpadas e estupradas por vários homens enquanto Ilse assistia. Às vezes, ela mesma participava. Tudo acontecia diante de espelhos. Os cômodos eram projetados como salões de prazer. A punição vinha depois. Cães treinados para atacar as vítimas, chicotes e choques elétricos. As orgias eram registradas em cadernos particulares. Ilse anotava nomes, datas e detalhes. Ela também guardava roupas íntimas como troféus. Em julgamentos subsequentes, alguns desses cadernos foram encontrados parcialmente queimados. A documentação foi suficiente para confirmar sua participação ativa em múltiplos estupros. No campo de Mittelbau, Dora, mais conhecido por seus túneis subterrâneos onde eram fabricados os foguetes V2, o bordel foi implementado tardiamente, mas com métodos particularmente agressivos. Mulheres selecionadas para serviços especiais eram submetidas a tratamentos químicos forçados para interromper a menstruação, a fim de reduzir infecções e facilitar o uso contínuo sem interrupções. O procedimento não era supervisionado por motivos médicos, mas sim por razões de eficiência operacional. Algumas prisioneiras relataram após a guerra que receberam compostos hormonais inexplicáveis e sofreram efeitos colaterais graves, náuseas constantes, dores pélvicas e hemorragia interna. Não havia acompanhamento. Se as reações se tornassem perceptíveis ou comprometessem o desempenho, elas eram substituídas sem aviso prévio. Em Ravensbrück, o único grande campo de concentração exclusivamente para mulheres, um sistema específico de seleção de bordéis foi estabelecido. Toda semana, dezenas de prisioneiras eram submetidas a exames ginecológicos forçados. A SS escolhia as candidatas com base em critérios como idade, aparência física, constituição física e capacidade reprodutiva. Medidas corporais, histórico menstrual e histórico familiar, se disponíveis, eram registrados. Algumas mulheres eram marcadas como inaptas e redirecionadas para a experimentação médica. Outras eram aprovadas e enviadas para outros campos para uso em bordéis. Esse processo não era secreto. Muitas prisioneiras sabiam que um olhar muito longo, pele muito clara ou seios muito visíveis poderiam sinalizar seu destino. A recusa não era uma opção. Vários médicos da SS estavam ativamente envolvidos na gestão desses bordéis. Eles não apenas autorizavam transferências, mas também mantinham registros detalhados da rotatividade de funcionários, produtividade, exames de saúde e substituições, como se fossem uma cadeia industrial. Alguns relatórios médicos preservados nos arquivos de Ravensbrück e Buchenwald mostram planilhas com colunas para número de clientes atendidos, incidentes disciplinares e condição física da interna. Esses registros eram revisados semanalmente. Em alguns casos, os médicos também atuavam como supervisores diretos.
monitoravam horários, impunham punições e assinavam certificados de alta quando uma mulher não era mais útil. A administração interna do sistema sexual funcionava como mais uma engrenagem no aparato do campo de concentração. Cada campo com um bordel tinha pelo menos um oficial da SS designado para sua operação. Esse oficial era responsável por coordenar turnos, horários de acesso, cartões de entrada, relatórios sobre prisioneiros, reclamações de usuários e medidas disciplinares. A linguagem era técnica. As mulheres eram tratadas como recursos logísticos. Nas comunicações internas, elas eram chamadas de pessoal de uso restrito, recursos especiais ou detentas em área protegida. Sua existência era documentada, mas sua humanidade não era uma aberração secundária, nem uma iniciativa depravada de indivíduos isolados. Era uma política organizada, planejada e monitorada pelos níveis médios do aparato nazista. Mulheres eram selecionadas, registradas, avaliadas, usadas e descartadas. Cada estupro era registrado como dado. Cada corpo era tratado como um instrumento. Cada bordel fazia parte de uma política de controle e punição sistemáticos. Os bordéis operavam sob a administração direta da SS. Cada campo que possuía um bordéis designava um guarda responsável. Esse guarda controlava o número de clientes, supervisionava o comportamento das prisioneiras e coordenava as substituições. Mulheres que apresentavam sinais de exaustão eram removidas sem explicação. Algumas eram realocadas. Outras simplesmente desapareciam. Em Auschwitz, um bordel foi instalado perto das oficinas industriais. Mulheres consideradas adequadas eram enviadas para lá. A proximidade com a fábrica da IG Farben significava um fluxo constante de prisioneiras. O acesso ao bordel era concedido como incentivo para manter a produção. Alguns depoimentos descrevem como os homens entravam sem expressão, saíam até mesmo vazios. As relações sexuais não eram íntimas, ocorriam em quartos pequenos, muitas vezes sem camas, às vezes com guardas vigiando. As mulheres não falavam, não conseguiam falar. Se falassem, eram espancadas. Algumas eram drogadas com comprimidos dissolvidos em água, outras eram simplesmente forçadas a sorrir. Em Dachau, uma sala anexa foi criada apenas para prisioneiros políticos alemães. O programa estabelecia dias específicos com base na categoria do prisioneiro. Judeus, homossexuais e romanos eram excluídos. Os registros eram verificados. Os homens tinham que se apresentar posteriormente para garantir que não houvesse complicações. Se demonstrassem empatia pela mulher, eram punidos. A doença era constante. O uso de preservativos não era permitido. Se uma mulher contraísse sífilis ou gonorreia, era isolada. Era enviada para outro campo para tratamento. Algumas foram posteriormente usadas em experimentos médicos para testar antibióticos. Outras morreram sem cuidados. Mulheres grávidas eram esterilizadas. Algumas eram abortadas à força. Outras eram intencionalmente engravidadas para testar os efeitos de novos medicamentos em fetos. Quando os aliados chegaram a Mauthausen, encontraram o bordel fechado, mas com camas ainda quentes. As mulheres que sobreviveram não falaram. Algumas décadas para testemunhar. Muitos nomes foram perdidos. Documentos oficiais mencionam as instalações, os responsáveis e os horários, mas não as vítimas. Elas foram deixadas de fora das estatísticas como se nunca tivessem existido. Terror infantil. Crianças como brinquedos dos nazistas. Em Auschwitz, um menino de 4 anos foi agarrado por um guarda da SS, levantado pelos tornozelos e jogado contra uma parede. Sua mãe, ainda de pé, foi forçada a assistir. Ela não chorou. Um oficial colocou uma pistola em sua têmpora e ordenou que ela não chorasse. Ela obedeceu. Foi executada minutos depois. Essas cenas não eram isoladas. Repetiam-se em campos como Majdanek, Treblinka e Buchenwald. Crianças, assim como adultos, eram revistadas ao chegar. Menores raramente eram considerados aptos para o trabalho, mas alguns não eram imediatamente enviados para a câmara de gás. Eram reservados para outros propósitos: treinamento de cães, tiro ao alvo, jogos cruéis. Nos campos bielorrussos, os oficiais organizavam corridas humanas. As crianças que ainda conseguiam andar ou correr eram selecionadas. Elas eram enfileiradas em frente a uma pista de terra. Os oficiais da SS, depois de beberem, apostavam entre si quem atingiria o alvo mais rápido.
As crianças corriam aterrorizadas enquanto cães eram soltos atrás delas ou rifles de precisão eram disparados. Os sobreviventes eram reutilizados, os demais eram abandonados no chão. Utilizava-se um jogo chamado sirene. Cada vez que um breve alarme soava, todas as crianças no quartel tinham que correr para um local específico. Se alguma delas tropeçasse ou chegasse por último, era tirada da mãe. Ambas eram executadas. Não havia exceções. Os guardas chamavam isso de treinamento lúdico. Muitas crianças eram usadas como cavalos de tração humanos. Em campos como Poajol, pequenas carroças eram construídas para SS transportar alimentos ou documentos entre os quartéis. As crianças tinham uma corda amarrada no pescoço ou na cintura e eram obrigadas a puxar a carga como animais. Os oficiais subiam na carroça e chicoteavam as crianças como se estivessem em um passeio. Se uma caísse, outra a substituía. A idade não importava. O sadismo nem sempre era físico. Em alguns quarteirões, exercícios de libertação foram organizados. As crianças foram levadas para uma área aberta, receberam roupas novas e até doces. Disseram-lhes que seus pais as esperavam. Elas foram enfileiradas perto de uma vala e fuziladas uma a uma. Os soldados riram do pânico estampado em seus olhos. Tiraram fotos, comentaram quem havia chorado mais. Às vezes a postagem atingiram seu ápice em Auschwitz-Birkenau. O Dr. Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, especializou-se em manipular crianças. Sua maior obsessão eram gêmeos. Ele buscava entender como multiplicar o nascimento de arianos idênticos. Utilizou crianças judias e ciganas como matéria-prima. Entre elas, Eva e Miriam Kor, gêmeas da Romênia, foram submetidas a mais de 100 procedimentos. Mengele os separou. Apliquei tratamentos em um, deixando o outro saudável. Do primeiro, ele tirava sangue diariamente, injetava produtos químicos ou o submetia a cirurgias sem anestesia. Se ele morresse, o segundo era sacrificado imediatamente para que seus corpos pudessem ser comparados. Em um dia típico, Mengele andava pelo alojamento dos gêmeos de jaleco branco e com um sorriso amigável. Ofereci doces a eles. Chamei-os pelo nome, depois usei-os como ferramentas. Mengele injetou tinta nos olhos de crianças para testar se conseguia alterar a cor de suas íris. Em outros casos, apliquei agentes cáusticos na pele. Às vezes, fiz tatuagens com fogo. Ocasionalmente, coletei órgãos para fins não médicos. As crianças eram colocadas em mesas de metal. Seus membros eram imobilizados. Se sobrevivessem, eram devolvidas ao quartel. Se gritassem muito alto, eram executadas na hora. O uso de crianças no sistema de campos nazista não se limitava a punições ou experimentos médicos. Em vários momentos, especialmente diante da possibilidade de visitas externas ou inspeções diplomáticas, os oficiais dos campos organizaram simulações de marchas forçadas nas quais crianças prisioneiras eram disfarçadas com roupas limpas, penteadas, alimentadas temporariamente e alinhadas em formação. Essas demonstrações tinham como objetivo demonstrar que as crianças estavam sendo cuidadas dentro do sistema, como parte de uma campanha de propaganda interna ou externa. Concluídas as filmagens ou as visitas, muitas dessas crianças eram devolvidas aos seus alojamentos sem comida e algumas eram executadas naquela mesma noite para impedi-las de falar ou simplesmente por terem sido vistas. Nos campos do Báltico, especialmente na Estônia e na Letônia, foram documentados casos em que crianças judias que sobreviveram a prisões urbanas foram colocadas sob custódia temporária por autoridades locais ou membros da administração civil colaborativa. O objetivo declarado em alguns arquivos era realizar adoções experimentais sob a supervisão de médicos do Reich. O objetivo era observar se essas crianças, criadas em um ambiente ariano, desenvolveriam comportamento degenerado ou poderiam ser reeducadas na obediência racial. Na prática, muitas eram usadas como empregadas domésticas e desapareciam após alguns meses. Alguns depoimentos sugerem que elas foram mortas ao primeiro sinal de rebelião ou após serem submetidas a abusos. As famílias anfitriãs nunca foram processadas após a guerra. Outra forma de manipulação institucional era o uso de crianças como atores em filmes de propaganda interna do Terceiro Reich. Em produções do Ministério da Propaganda, certas crianças de aparência saudável, loiras, de olhos claros ou simplesmente dóceis,
eram forçadas a participar de cenas dramatizadas dentro dos campos. Elas simulavam atividades escolares, brincavam ao ar livre ou eram alimentadas diante das câmeras. Esses filmes não eram distribuídos a civis, mas sim utilizados para treinamento interno de pessoal, apresentando uma imagem civilizada dos campos. Após as filmagens, as crianças eram devolvidas aos quartéis. Algumas eram executadas secretamente. Em outros casos, desapareciam sem deixar vestígios. Outros médicos também realizaram pesquisas sobre o desenvolvimento infantil. Em campos como Ravensbrück, crianças eram usadas para testar os efeitos de drogas. Elas eram injetadas com sulfas, venenos ou vacinas não esterilizadas. Também eram esterilizadas por meio de cirurgia ou radiação. Algumas tinham menos de 10 anos. As que resistiam eram marcadas com números para continuar o experimento. As que não resistiam eram enterradas em valas comuns. As crianças não eram usadas apenas para estudos científicos. Algumas eram selecionadas por suas características interessantes. Se uma criança tivesse cabelos loiros ou olhos azuis, era fotografada, medida e examinada. Algumas eram enviadas à Alemanha para reeducação racial. Outras eram usadas para pornografia ilegal distribuída entre oficiais de alta patente. Não há evidências diretas dessa prática, mas documentos durante o inverno de 1944, um grupo de crianças foi trancado por dias sem comida como punição coletiva. Uma delas, de 7 anos, conseguiu escapar para procurar pão. Foi capturada, despida e pendurada pelos pés na frente das demais. Os policiais exigiram que todas as crianças o vigiassem. Em seguida, jogaram-no em um poço de gelo. A punição foi documentada por um assistente da guarda. Quando os aliados libertaram os campos, encontraram crianças vivas em estado esquelético, com feridas abertas, cegueira parcial e membros amputados. A maioria não falava. Não reconheciam seus nomes. Algumas foram adotadas. Outras morreram logo depois. Muitas tinham visto seus irmãos e pais morrerem e tinham sido usadas como brinquedos humanos em um processo que tornou o sadismo uma rotina. Lembranças de terror, troféus humanos e decorações sádicas. No campo de concentração de Buchenwald havia um abajur na sala dos oficiais. O abajur era feito de pele humana tatuada. O corpo do prisioneiro foi dissecado logo após sua execução sob ordens diretas da equipe médica da SS. Sua pele foi selecionada para o desenho. Uma figura em estilo oriental com tinta preta e vermelha. Foi curtida, seca, recortada e montada como parte de um objeto do cotidiano. Esta não foi uma história isolada. A partir de 1941, os campos de concentração começaram a abordar a seleção de cadáveres que poderiam ser usados para fazer objetos pessoais, decorativos ou anatômicos. A prática foi centralizada em Buchenwald, mas casos também foram documentados em Mauthausen, Auschwitz e Natzweiler-Struthof. Prisioneiros com tatuagens eram os mais cobiçados. Ao entrarem no campo, seus corpos eram examinados minuciosamente por médicos da SS. Se tivessem tatuagens, símbolos patrióticos ou religiosos, imagens ou frases femininas, eram anotadas nos arquivos. Às vezes, esses prisioneiros eram mortos sem justificativa imediata. Seus corpos eram então levados para a enfermaria ou para o Instituto de Anatomia de Weimar. Lá, uma equipe de especialistas removia cuidadosamente a pele, tratava-a quimicamente e a preparava para uso em encadernações, abajures, bainhas de facas, cintos ou carteiras. O nome mais famoso ligado a essa prática é Ilse Koch, esposa de Karl Otto Koch, comandante do campo de Buchenwald. Ilse foi acusado de andar pelo quartel e marcar pessoalmente os prisioneiros com tatuagens interessantes. Segundo vários depoimentos, ela selecionava aqueles com corpos esteticamente atraentes. Esses prisioneiros desapareceram em seguida. Dias depois, objetos feitos com a pele deles apareceram na residência dos Koch. Durante os julgamentos de Dachau e, posteriormente, nos procedimentos de internamento militar, várias testemunhas testemunharam ter visto pele tatuada e moldurada nas paredes da casa de Ilse ou usada para encadernar livros. Outras mencionaram a existência de abajures e luminárias feitos do mesmo material. Embora algumas dessas evidências físicas tenham sido destruídas, os aliados encontraram alguns vestígios ao libertar Buchenwald.
fragmentos de pele, ossos esculpidos e documentação interna do campo que mencionava essas atividades. Um dos médicos envolvidos nessa operação foi o anatomista Erich Wagner, que supervisionou a coleta de corpos em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade de Jena. Suas anotações pessoais, descobertas após a guerra, descrevem o procedimento de preservação de pele humana tatuada para fins científicos e estéticos. Os espécimes foram classificados por cor, detalhes e superfície. Alguns eram considerados especialmente valiosos se representassem rostos ou figuras de animais. Além da pele, ossos humanos eram usados como matéria-prima. Em Buchenwald e Mauthausen, castiçais e porta-facas eram feitos de fêmures ou tíbias. Os crânios eram limpos e exibidos como troféus. Em alguns casos, eram perfurados para serem usados como pesos de papel ou peças decorativas. Os maxilares eram montados em bases de madeira. Tudo isso acontecia dentro dos escritórios ou residências de oficiais nazistas. Órgãos preservados também foram utilizados. Na enfermaria do campo de Natzweiler-Struthof, médicos da SS armazenavam corações, pulmões e cérebros humanos em potes de formalina. Alguns desses órgãos eram provenientes de prisioneiros mortos por sua etnia, religião ou condição física. O objetivo não era estudar doenças, mas criar uma coleção racial para demonstrar supostas diferenças entre judeus, eslavos e arianos. Essa coleção foi patrocinada por August Hirt, professor de anatomia, que dirigiu pessoalmente a seleção e execução de dezenas de prisioneiros. As esposas de oficiais nazistas desempenharam um papel ativo nesse fetichismo institucionalizado. No caso de Ilse Koch, as investigações determinaram que ela não apenas tolerava a fabricação de objetos humanos, como também os solicitava. Outros depoimentos relatam que esposas de comandantes recebiam bolsas feitas de pele humana, como presentes de aniversário ou de Natal. Em um caso documentado por soldados americanos, uma bolsa com iniciais douradas, feita de pele curtida, foi encontrada na residência de um oficial. Desses objetos era coordenado. Uma vez removida, a pele era lavada com soluções salinas, seca em armações de madeira e tratada com formalina e glicerina. Em seguida, era armazenada até que um artesão do campo, muitas vezes um prisioneiro forçado, a transformasse em um produto final. Os envolvidos nesse processo sabiam que cada peça vinha de um camarada assassinado. A conversão do corpo humano em matéria-prima não se limitava à pele e ossos. Em vários campos, o cabelo dos prisioneiros era sistematicamente coletado e cortado em massa de mulheres, homens e crianças imediatamente após a chegada. Os fios eram armazenados em sacos de estopa, etiquetados com o número do transporte ou do alojamento e enviados por tonelada para fábricas têxteis ligadas ao Terceiro Reich. Em Auschwitz, o envio de mais de 7.000 quilos de cabelo humano foi documentado entre 1941 e 1944. Esse material era usado para fazer isolamento acústico e térmico, especialmente para submarinos da Kriegsmarine, e também na fabricação de carpetes industriais, enchimentos de colchões e cordas. Pacotes com a etiqueta material feminino, uso especial, foram encontrados nos armazéns de Monowitz, juntamente com instruções para lavagem e desinfecção química antes do processamento. Outro recurso sistemático eram os dentes de ouro. Após cada execução em massa nas câmaras de gás, os Sonderkommandos receberam ordens de revistar as bocas dos cadáveres em busca de coroas dentárias, pontes ou obturações metálicas. Usando um alicate de extração, eles removeram os dentes, que foram então colocados em recipientes marcados e entregues à SS. Nos campos de Auschwitz e Stutthof, havia pequenos laboratórios metalúrgicos onde os dentes coletados eram derretidos e transformados em lingotes. Esses lingotes eram então enviados para Berlim ou usados localmente para financiar as operações do campo. Em documentos do Reichsgesundheitsamt, Departamento de Saúde do Reich, esse procedimento era chamado de recuperação estratégica de metais. O grau de planejamento e logística aplicados a essa economia da morte também se reflete em documentos apreendidos pelas forças soviéticas após a libertação dos campos na Polônia. Alguns deles continham registros detalhados do inventário humano, incluindo mais de 200 peças de pele tatuada armazenadas em Buchenwald e Dachau, classificadas por cor, tamanho e qualidade do padrão.
Essas peças eram tratadas como materiais intercambiáveis, disponíveis para encadernação ou decoração mediante solicitação. Cada peça era numerada. Alguns incluíam anotações como adequado para capa de livro ou ideal para abajur cônico. A existência desses catálogos internos confirma que a coleção não foi uma iniciativa pontual, mas parte de uma cadeia de produção organizada, com padrões de qualidade, supervisão hierárquica e objetivos de distribuição. Os aliados descobriram evidências materiais em 1945. Após a libertação de Buchenwald, uma comissão americana chefiada pelo general Dwight D. Eisenhower inspecionou o campo e coletou artefatos para serem usados como prova nos julgamentos de crimes de guerra. Entre os objetos apreendidos estavam uma luminária com cúpula de couro, uma bainha de faca com costuras visíveis e 2 fragmentos de pele tatuada, identificados por médicos da SS. Durante os julgamentos de Nuremberg, a equipe de defesa de Ilse Koch negou que essas práticas fizessem parte de sua vida pessoal. No entanto, depoimentos de sobreviventes, enfermeiras de trabalhos forçados e prisioneiros designados para a oficina de couro do campo concordaram. A coleta de pele tatuada não era um boato. Fazia parte das operações do campo. Os números exatos nunca foram estabelecidos. Alguns historiadores estimam que mais de 100 prisioneiros foram mortos, especificamente pela qualidade de suas tatuagens. Outros por sua constituição física, idade ou musculatura úteis para dissecação. O Instituto de Anatomia de Estrasburgo armazenou dezenas de corpos humanos completos, muitos deles provenientes de campos de concentração. Lá também foram criadas peças para estudo ou exposição. Algumas enviadas como presente para institutos ainda existem, estão guardados em arquivos médicos, museus do Holocausto ou coleções judiciais. Em 2005, um museu polonês descobriu um abajur que foi analisado forensemente e confirmado como sendo pele humana. Em outro caso, em 2011, um pesquisador encontrou uma encadernação antiga na Alemanha contendo restos de pele humana com tatuagens visíveis. A peça foi removida e preservada como prova. Essa perversão do corpo humano, transformado em objeto utilitário, não era resultado de desordem individual. Era coordenada, organizada, classificada e distribuída. Cada fragmento de pele tatuada, cada osso esculpido, cada órgão preservado fazia parte de um mecanismo que transformava a morte em propriedade privada. O zoológico humano, a ciência racial dos campos nazistas. No Instituto de Anatomia de Estrasburgo, vários frascos de vidro continham órgãos humanos flutuando em formalina. Alguns estavam etiquetados judeu-polonês, cigano-húngaro, mongoloide. Não se tratava de espécimes anônimos. Cada um desses órgãos pertencia a prisioneiros executados deliberadamente para servir de material didático na Universidade do Reich. Não por doença, nem para pesquisa médica legítima, mas por causa de sua origem étnica. Desde os primeiros anos do Terceiro Reich, a medicina foi transformada em um instrumento de propaganda racial. A chamada biologia do povo promovia a ideia de raças superiores e inferiores com base na aparência física. Segundo essa doutrina, os corpos dos prisioneiros eram exibidos diante de médicos, professores e estudantes como exemplos degenerados, defeituosos e sub-humanos. Em campos de concentração como Auschwitz, Dachau e Natzweiler-Struthof, eram organizadas verdadeiras aulas de medicina racial. Os prisioneiros eram forçados a se despir diante de plateias. Permaneciam imóveis enquanto os médicos apontavam para partes do corpo, narizes tortos, maxilares retraídos, orelhas grandes, olhos puxados. Falavam de defeitos raciais, atavismos semitas e degeneração genética. Os prisioneiros não tinham permissão para falar. Se o fizessem, eram espancados ou removidos. Em Natzweiler-Struthof, um campo localizado na Alsácia ocupada pelos alemães, essas aulas tomaram um rumo ainda mais macabro. O professor August Hirt, anatomista da Universidade de Estrasburgo, trabalhava lá. Hirt organizou pessoalmente a construção de uma coleção de esqueletos judeus para demonstrar as supostas diferenças raciais entre arianos e semitas. Para seu projeto, Hirt solicitou um número específico de prisioneiros ao alto comando nazista, 86 homens e mulheres de origem judaica.
com características físicas que representavam o tipo semítico clássico. Esses prisioneiros foram selecionados em Auschwitz pelo antropólogo da SS Bruno Beger, que os mediu e fotografou. Eles foram então transportados para Natzweiler-Struthof, onde foram mortos com gás cianeto de hidrogênio em uma câmara construída especificamente para esse fim. Seus corpos não foram enterrados. Eles foram levados para Estrasburgo, onde Hirt os dissecou e numerou. Esta coleção foi mantida no Instituto de Anatomia até o fim da guerra. Embora muitos documentos tenham sido destruídos, os aliados encontraram 86 esqueletos etiquetados, juntamente com registros detalhando o nome, a origem e a data da execução de cada um. Hirt cometeu suicídio antes de ser capturado. No campo de Ravensbrück, o experimento assumiu uma forma diferente. Lá, mulheres ciganas foram selecionadas para o que os nazistas chamavam de observação evolutiva. Elas foram confinadas em alojamentos individuais. Suas medidas eram regulares: altura, peso, tamanho do crânio, desenvolvimento dos seios, menstruação, capacidade pulmonar. As mudanças eram registradas com precisão. Seus corpos eram fotografados. Em alguns casos, elas eram forçadas a conceber filhos para estudar a herança genética. Então, elas ou os bebês eram eliminados. Os médicos alemães envolvidos nessas práticas não eram marginais. Vinham de universidades prestigiosas: Heidelberg, Munique e Berlim. Receberam corpos dos campos para dissecação e análise. Os restos mortais eram transportados de trem, rotulados como material anatômico. Em muitas instituições, esses restos mortais humanos foram utilizados por anos sem registro de sua origem. Durante os julgamentos de Nuremberg, evidências dessa colaboração foram apresentadas. Cartas entre comandantes de campos e reitores de universidades solicitando crânios, cérebros ou esqueletos racialmente interessantes. Os corpos deveriam estar frescos, não decompostos. Às vezes, os médicos dos campos precisavam acelerar as execuções para cumprir os prazos de entrega. Em Dachau, as demonstrações incluíam exercícios práticos com prisioneiros vivos. Em uma aula, injeções intramusculares eram aplicadas enquanto os alunos observavam a reação física. Em outra, o prisioneiro era submetido à hipóxia controlada para medir a resistência pulmonar. Em algumas aulas, os prisioneiros eram simplesmente despidos e apontados com ponteiros de madeira enquanto o professor explicava seu valor antropológico. Os órgãos removidos foram preservados. Crânios, fígados, úteros e corações completos foram armazenados em vitrines etiquetadas. Algumas universidades usaram esses restos mortais para decorar laboratórios. Em casos extremos, esqueletos completos foram preparados em suportes de metal para exposição permanente. Esses materiais continuaram a ser usados até a década de 1960 em várias faculdades de medicina. Em alguns campos, essas aulas eram ministradas com assistentes estrangeiros. Médicos colaboradores da Itália, Hungria e Croácia compareciam como convidados. Eles tomavam notas e aplaudiam ao final. Em certa ocasião, em Auschwitz, um grupo de visitantes assistiu a uma sessão na qual 5 judias nuas e 5 mulheres alemãs foram comparadas. O objetivo era demonstrar a superioridade racial ariana em termos de simetria corporal, cor da pele e formato do crânio. As mulheres eram devolvidas aos seus alojamentos posteriormente. 3 delas desapareceram no dia seguinte. Em outros campos, as exibições de prisioneiras incluíam feridas abertas. Em Ravensbrück, simulações cirúrgicas eram realizadas. Pernas de prisioneiras eram abertas, bactérias ou fragmentos de metal eram inseridos e a infecção era então estudada. As feridas eram deixadas sem tratamento por dias. As mulheres eram carregadas em macas diante de grupos de médicos para analisar o desenvolvimento do processo séptico. Esses corpos nunca foram considerados pacientes. Eram modelos, instrumentos. Alguns meses de observação sobreviveram. Outros foram mortos ao final do experimento. Nenhum nome foi escrito nas etiquetas, apenas códigos. Os laudos médicos omitiram o histórico médico. Os atestados de óbito simplesmente declaravam parada cardíaca, colapso respiratório, desnutrição. Quando os aliados descobriram a coleção de August Hirt, encontraram os restos mortais de 57 corpos ainda identificáveis.
Também encontraram fotografias das vítimas antes da execução. À medida que a doutrina racial do Reich se institucionalizava, as imagens capturadas durante os chamados estudos antropológicos não eram armazenadas apenas em arquivos médicos. Muitas dessas fotografias, mulheres nuas em pé com dispositivos de medição ao fundo, crianças sentadas em mesas de medição craniana, homens marcados com etiquetas numéricas penduradas no pescoço, foram reutilizadas em livros didáticos e folhetos educacionais alemães entre 1942 e 1944. Alguns livros impressos por editoras afiliadas ao Ministério da Propaganda incluíam tabelas comparativas de fisiologias raciais mostrando os corpos de prisioneiros judeus, ciganos, eslavos ou africanos como exemplos de degeneração. Não eram ilustrações fabricadas, eram fotografias reais tiradas em campos como Auschwitz, Sachsenhausen e Natzweiler. Elas não eram escondidas. Eram usadas como material didático em escolas de medicina, institutos de treinamento racial e centros juvenis do partido. Durante esses mesmos anos, o sistema estendeu seu alcance a outras minorias. Prisioneiros africanos, muitos deles soldados coloniais capturados após a ocupação da França, foram enviados para campos como Buchenwald e Natzweiler-Struthof. Lá, eles foram submetidos ao que a SS chamou de estudos comparativos de pigmentação, cujo objetivo era observar a resistência da pele escura a produtos químicos, exposição solar artificial e processos de decomposição. Testes foram aplicados com ácidos, soluções abrasivas e radiação ultravioleta. Medições cranianas, exames dentários e dissecações post-mortem também foram realizadas. Alguns depoimentos de prisioneiros libertados afirmam que os corpos desses africanos não foram enterrados, mas sim transportados para institutos anatômicos em caixas de madeira numeradas. Após o fim da guerra, o material coletado durante esses experimentos nem sempre foi destruído. Em várias universidades alemãs, austríacas e tchecas, restos mortais humanos usados para fins de ensino continuaram a circular. Crânios codificados, esqueletos completos montados em vitrines, órgãos preservados em formalina e até mesmo pele humana com cicatrizes de experimentos foram exibidos publicamente em museus universitários até a década de 1980, muitas vezes sem que o público soubesse sua origem. Alguns rótulos identificavam os espécimes simplesmente como judeu do leste europeu, mulher cigana ou negro do Togo, sem mencionar as condições em que foram obtidos. Foi somente na década de 1990 que comitês acadêmicos começaram a investigar a origem desses materiais e, em alguns casos, a retirá-los de exposição. Essa objetificação do corpo humano, transformada em espetáculo acadêmico, era uma extensão direta da ideologia nazista. Eliminar os diferentes não bastava. Era preciso demonstrar, registrar, exibir e ensinar. Como se o genocídio pudesse ser objeto de estudo,